Estudos em Romanos, capítulo 6. A promessa. No quarto capítulo do livro de Romanos, temos a fé de uma forma concreta. A narrativa das vidas de Abraão e Sara, em conexão com o nascimento de Isaque, fornece um exemplo prático da justificação pela fé. Abraão não foi justificado pelas obras, mas ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão recebeu o selo da circuncisão. Por quê? Para fazê-lo acreditar? Não, mas porque ele tinha acreditado. Foi um selo da justiça que ele tinha por crer. A promessa a Abraão e sua semente era que ele deveria ser herdeiro do mundo. Esta herança prometida deveria ser uma possessão eterna. Gênesis 17, 8. Portanto, era um pacto de justiça, selado com o selo de justiça, e a herança deveria ser uma herança justa, a qual somente os justos podem ganhar. A promessa a Abraão dependia de uma coisa: ele ter um filho. 25 anos se passaram desde o momento em que a promessa foi feita até que ela foi cumprida. Abre aspas. Abraão não vacilou com a promessa de Deus. Fecha aspas. Romanos 4, 20. Mas Sara sim, e Abraão deu ouvidos à voz de Sara. Ela se comprometeu a ajudar o Senhor a cumprir seu plano. Mas Agar era uma escrava, e seu filho não poderia ser nada além de um escravo nascido segundo a carne. A semente prometida a Abraão era de homens livres, não escravos, portanto, nada foi ganho com este plano de Sara. Chegou o momento em que Sara percebeu que a única coisa que ela podia fazer era acreditar que Deus era capaz de cumprir sua promessa sem a ajuda dela. Então, pela fé, ela recebeu força para conceber a semente. O nascimento de Isaque foi um milagre. Do ponto de vista humano, era totalmente impossível para Abrão e Sara se tornarem pais de uma criança. Ela concebeu pelo poder de Deus. Abraão e Sara não fizeram nada para ganhar a promessa, exceto acreditar. E ainda assim o filho da promessa era seu próprio filho. O mesmo acontece com os cristãos. Nada pode ser feito para ganhar a justiça de Cristo, exceto apenas crer nas promessas. É errado se esforçar para garantir a justiça de Cristo. Somos instruídos a acreditar nas promessas. Deus prometeu nos tornar justos, e a única maneira de obter essa justiça é crer que Deus é capaz de imputá-la. Quando os homens se contentam em crer em Deus e se submeter a Ele, há poder em suas promessas para realizar sua justiça por eles, sem nenhum esforço da parte deles. Como os homens se tornam justos ou participantes da natureza divina? Pelo que nos são dadas grandes e preciosas promessas, para que por elas sejais participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, 4. O poder está na promessa de Deus. Como podemos tornar as promessas eficazes para nós? Acreditando nelas. 1 João 1, 9. Abre aspas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse seus pecados, creia que Deus os perdoa como prometeu, e a promessa é sua, seus pecados estão perdoados. As promessas de Deus podem ser comparadas às notas promissórias. Quantos podem ter essas notas? Quem quiser. Elas são boas para uma certa quantidade de bênçãos. Essa quantia nunca pode ser sacada na íntegra, porque Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além de tudo que pedimos ou pensamos. Os homens levam uma nota promissória ao banco e colocam o ouro nela. Os cristãos levam as promessas de Deus a Ele e trocam-nas por uma bênção. Como Deus pode nos dar justiça se somos tão pecadores? Não podemos entender como, nem precisamos perguntar. É um milagre tão grande para Deus tornar justo um homem injusto quanto foi para ele criar o mundo. Se um homem chama uma coisa que não é, como se fosse, ele conta uma falsidade,
Mas quando Deus chama algo que não é como se fosse, o próprio fato de Ele tê-lo chamado torna possível. Deus não apenas torna nossos corações justos quando não há justiça ali, mas Ele faz mais do que isso. Ele torna nossos corações justos quando não há nada além de injustiça. Um homem é tão infiel quando não acredita que Deus pode produzir justiça em seu coração, quanto um homem que, pela teoria da evolução, desconsidera o registro de Moisés sobre a criação. Nenhum limite pode ser imposto ao poder de Deus. Se houvesse uma montanha enorme que se colocasse contra o poder de Deus, ele não precisaria pegar nada para quebrar aquela montanha em pedaços. Nós, irmãos, como Isaque era, somos filhos da promessa. Gálatas 4:28. Conseguimos ser filhos de Deus da mesma maneira como Isaque nasceu, crendo como Abrão e Sara creram. A promessa é para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Romanos 4:5. Havia muita coisa envolvida na disposição de Abraão de sacrificar seu filho Isaque. Por meio de nenhum outro filho poderia vir a promessa da herança. Cristo não poderia vir ao mundo a não ser por meio de Isaque. Remova Isaque, e que esperança temos de um Salvador? Nenhuma. Abraão, ao que tudo indicava, eliminaria toda a esperança de sua própria salvação. Maravilhosa é a fé aqui exibida. Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque novamente e ainda assim, aquele mesmo Cristo, através de cujo poder ele acreditava que Isaque seria ressuscitado, não tinha vindo e não poderia vir, exceto através de Isaque. Não obstante, Deus havia prometido e Abraão creu, embora fosse chamado a fazer exatamente aquilo que à vista humana eliminaria qualquer esperança de até mesmo ter a promessa cumprida. A promessa em si era imutável, e essa promessa imutável foi confirmada por um juramento imutável. Portanto, Deus tem a obrigação de cumprir suas promessas a todos os que as reivindicam. O próprio trono e a existência de Deus estão comprometidos com isso, e não fazer isso seria Deus negar a si mesmo. Em breve, Deus virá e dirá, abre aspas, reúne meus santos para mim, aqueles que fizeram aliança comigo por meio de sacrifício. Fecha aspas. Salmos 50:5. Cristo é o sacrifício aqui mencionado. É por meio dele que seremos reunidos a Deus. Ele é o fiador da aliança.